Iniciamos o caminho quaresmal, tempo de graça e conversão. Hoje, a liturgia nos conduz ao deserto com Jesus. Ali, ele enfrenta as tentações e vence cada uma delas apoiado na palavra de Deus, mostrando-nos que a verdadeira força não está em nós mesmos, mas na fidelidade ao Pai. Com fé, iniciemos cantando. Eu te peço que quero saudar a todos os que estão aqui, que constantemente vêm ao santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas. Saudar aqueles que nos visitam e a você que está nos acompanhando pela TV Evangelizar, as TVs Irmãs, Rádio Evangelizar, as rádios Irmãs, pelo aplicativo da obra, pelo YouTube Padre Manzotti. Estamos começando o primeiro domingo do Advento, cantando juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça, a paz de Deus que é nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados filhos e filhas, sempre o primeiro domingo da Quaresma faz-nos pensar, refletir na tentação de Jesus. Ele, sendo verdadeiramente Deus, não foi poupado de ser tentado. Assim também nós o somos. Ele, num momento de deserto, de recolhimento, pela ação do Espírito, decidiu não seguir as ideias, o projeto, os pensamentos do maligno, mas ser obediente ao Pai. Nós começamos uma quaresma e também somos tentados e chamados a enfrentar os nossos demônios internos. Perdão, Senhor, pelas vezes em que cedemos, pelas vezes que nos deixamos ludibriar e caímos no erro. Misericórdia de nós, Senhor, cantemos. Misericórdia.
cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Coloquemos as nossas intenções. Desde que eu celebrei a quarta de cinzas, no programa de rádio, eu tenho dito: tome algumas intenções e leve essas intenções para toda a quaresma. A quem você oferece esta missa? Rezo pelos aqueles que aderiram ao livro Ouro recentemente. Louvado seja Deus. Rezo por você, associado, e citando estes lembro todos: Marinês de Souza, Pato Branco, Paraná; Arizoli Lorenzon, Itapema, Santa Catarina; Rosilda da Silva Coelho, Viçosa do Ceará, Ceará. Deus eterno, todo-poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder-lhe por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Jesus venceu o tentador, porque estava revestido da força do Espírito Santo, e foi fiel à palavra de Deus. Atentos, ouçamos. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar o conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela. Ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório é o Salmo 50, que tem por antífona: piedade, ó Senhor, tem piedade, pois pecamos contra vós. Todos: piedade, ó Senhor, tem piedade, pois pecamos contra vós. Salmodiemos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos
pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Eu vim para isso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda
que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Cantemos. Eis o tempo de Foi a partir da quarta-feira de cinzas, em celebrações que aconteceram no mundo inteiro, nós também o fizemos, onde num gesto externo, receber as cinzas, lembrando tu és pó e ao pó has de voltar, um gesto externo, mas fruto, e deveria ser, de uma atitude interna. Quero fazer e celebrar uma santa quaresma. Várias vezes eu rezei, chamei-os a rezar aqui no rádio: dai-nos, Senhor, a graça de uma santa quaresma. Dai-nos, Senhor, a graça de uma santa quaresma. Dai-nos, Senhor, a graça de uma santa quaresma. E o que é uma santa quaresma? É entrar num retiro espiritual. Filhos amados, povo querido, a quaresma, que segue 5 domingos, depois domingo de Ramos e Semana Santa, é uma caminhada penitencial, é uma caminhada espiritual, é uma caminhada para aqueles que vão começar a ser cristãos, caminhada do catecumenato. Para nós que já somos cristãos, uma retomada dos nossos principais valores. Por isso, os 5 domingos, a começar por este, trata os principais temas do que é viver uma santa quaresma. 5 temas, 5 domingos. E hoje quero lembrar a primeira oração na abertura da quarta-feira de cinzas, que dizia assim: Senhor, que pela prática, e aqui está o tripé, os 3 pontos fundamentais da quaresma. Senhor, pela oração, pelo jejum, pela caridade, eu possa estar fortalecido no combate espiritual que passarei neste tempo de quaresma. Perceba,
Quaresma é um combate espiritual. Perceba isso. E é verdade que acontece, eu até digo na comunidade, digo para as lideranças, vamos fazer assembleia paroquial e tudo mais, que Quaresma é um tempo de fortes provações. Mas nós somos chamados a entrar neste processo. Se você percebeu hoje, o Evangelho diz: o Espírito conduziu Jesus ao deserto. E os 3 evangelistas, Marcos apenas cita, mas Mateus e Lucas descreve as 3 tentações. No final muda um pouco a ordem, mas basicamente todos querem mostrar que entre o batismo de Jesus e a vida pública de Jesus, Jesus foi chamado ao deserto para avaliar-se, iluminar-se, abastecer-se do Espírito de Deus e se dar conta de como conduzirá a sua missão aqui na terra. Vou repetir, porque essa é uma chave de leitura fundamental. A ida de Jesus para o deserto foi provocada pelo Espírito Santo, foi ungida no Espírito Santo, para que Jesus, verdadeiramente homem, em tudo menos no pecado, pudesse tomar consciência de como ele enfrentaria o mal e como ele daria bom cabo, ser fiel a Deus até o fim. Então o grande convite nosso hoje é termos uma consciência primeiro. Eu estou numa batalha espiritual. E não se iluda, estamos. Uma batalha, sem dúvida, de nos mantermos fiéis em Deus e não seguirmos o diabolum que separa. Então vamos ao deserto. Deserto tem 2 funções, e aqui vou usar a palavra deserto e retiro. Recentemente fizemos o retiro todo do clero, momento muito propício, e recentemente falava sobre o retiro. A Quaresma é como se você, vou usar o que a pessoa usou comigo, você está com um trem, uma locomotiva, trem-bala. Você não para, e é uma agitação. Gente do céu, foi o que aconteceu. Nós viemos assim, a solavancos. Depois de finados, Natal, Ano Novo, férias, Carnaval. Agora chegou a hora de você dizer: põe o pé no freio. Põe o pé no freio e vamos avaliar nossa vida. Então deserto, eles têm sim um aspecto, e nisso o retiro da Quaresma, de aflorar os nossos verdadeiros desejos, aflorar os nossos próprios demônios, porque todos nós os temos, todos nós temos as nossas tentações. Eu diria, uma forma fácil de resolver os nossos problemas. Gente, quem não quer achar a lâmpada, o gênio da lâmpada? Quem não quer ganhar na Mega Sena? Todo mundo quer solução fácil. Mas o deserto também tem outra função, de maturidade. Onde nós, tal qual Jesus, se enfrentarmos os nossos medos, receios, temores, sairemos mais maduros. A primeira leitura
quando nós escutamos, é do Gênesis. E nela falo de modo simbólico os personagens. O que é que nós vemos ali? Um Criador. E este Deus Criador, que pensou para a sua criatura, o fez de barro, mas não é diminuído. Lembra, tu és pó, ao pó has de voltar. Ele colocou o seu próprio hálito da vida. A leitura tem o propósito de mostrar que Criador e criatura tinham uma amizade, tinha uma interação, e Deus conduzia este homem, esta mulher, à felicidade. Estamos falando aqui do plano de Deus para o ser humano, plenos, felizes, completos. Mas a primeira leitura mostra, e aqui está a imagem da serpente, que a serpente, por ser rasteja, serpente asquerosa, a imagem do Deus cananeu, que soprou no ser humano a nossa tendência de pensar o quê? Eu posso ser feliz sem meu Criador. É essa a nossa grande tentação. Eu não preciso de Deus. Deus é uma invenção dos padres e clérigos e religiosos em todas as religiões. Deus, a divindade, eu não preciso. Quanto mais autonomia eu tiver, mais feliz eu serei. Esta é a árvore do conhecimento, que segundo a primeira leitura não era para se comer. Por quê? Porque daria ao homem o fortalecimento dessa rebeldia. Não é ciúme de Deus, mas é proteção de Deus para que o homem não se perdesse. E se perdeu. Por isso, perdeu essa harmonia. E como diz o texto, ele se escondeu com vergonha, se deu conta da nudez. Quem disse que a nudez era algo vergonhoso? Mas no pecado, quando desnudamo-nos no que somos no pecado, isso nos envergonha. A segunda leitura vai falar, se que por um homem, Adão, veio a perdição, em Jesus Cristo veio a salvação. Mas como? Jesus vai ao deserto, fica 40 dias, 40 noites. Nós temos que ter essa lembrança que Mateus aqui faz uma clara alusão ao povo que no deserto passou 40 anos. Lembre-se, vou repetir de novo, foi no deserto que o povo desobedeceu a Deus, mas também foi no deserto que ele conheceu o amor de Deus. Nesse tempo de Quaresma, nós seremos tentados, a vida inteira seremos tentados. Tentados a quê? Vejamos. É colocado por Mateus de modo particular este ano, 3 grandes tentações que tentam nos pegar. 3 tentações que a serpente tenta nos morder. E esse é um combate espiritual. Um combate que nós travamos, e ninguém está isento. Eu volto a dizer, o Papa trava esse combate. Os santos muito travaram. Todo padre, todo leigo, todos nós travamos este combate contra o inimigo. Um combate espiritual. E o primeiro, Jesus, eu disse, ele foi batizado e ia começar a vida pública. E a questão é como que ele seria fiel ao Pai. Como que ele mostraria verdadeiramente aquilo que Deus quer e não aquilo que o homem quer. A primeira tentação que se tem, e o diabo entendeu isso: se és filho de Deus,
mande que essas pedras se transformem em pão. Meus irmãos, o que é que o diabo está falando aqui? Se és filhos de Deus, resolva o problema financeiro. E a nossa tentação é, sem dúvida, focar a nossa vida nos bens materiais, querer, como os alquimistas, existe na Idade Média, que havia uma fórmula que transformava pedra em ouro. Isso é para quem gosta de histórias medievais. Nós gostaríamos de ter esse produto, porque nós estaríamos felizes, ricos, todos os problemas da humanidade estariam resolvidos, mas principalmente o nosso. Quantas brigas em família, quantos casamentos que se estragam por questões econômicas, quantas pessoas se tornam realmente ladrões, desonestos, injustos, e exatamente por causa dessa idolatria do dinheiro, veja quanta gente sofre. A campanha da fraternidade e moradia. Então Jesus responde: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Primeiro detalhe, não se iluda, conhecer a Bíblia não é o suficiente, até o diabo sabe citar a Bíblia. Tem muita gente, nossa, mas eu conheço a Bíblia de cor e salteado. Uma coisa é saber, outra coisa é viver. O diabo sabe a Bíblia, de trás para frente, frente para trás, mas ele não acredita em Deus, e não quer se submeter à lei de Deus. Será que nós entendemos que não é só de riqueza que vive o homem, como nosso Senhor disse? Que a felicidade do homem não consiste na quantidade de bens, mas na palavra que sacia, neste Deus que nos preenche. Se isso não é verdade, porque tantas pessoas de posse são tão fúteis, vazias e são tão infelizes? A segunda grande tentação é como Jesus enfrentaria com os próprios dons que ele tinha. Levou ele ao pináculo do templo e disse: lança-te daqui se és filho de Deus, e os anjos te segurarão. Ele respondeu, e ele disse, o diabo: Deus dará ordem aos seus anjos, não tentarás o Senhor teu Deus. O que é que está aqui? Quantas vezes nós nos iludimos de um Deus que é milagreiro, um Deus que resolve todos os problemas, que cura todas as doenças. Me perdoe, meus irmãos, me perdoe. No retiro todos terão acesso ao livro inabalável, uma releitura de Jó, estará à disposição. Jó foi o primeiro a questionar isso, e nós somos questionados. Deus não cura todos, Deus não cura, não deve ser amado pelo milagre que Ele fez, mas pelo que Ele é. E Jesus entende isso, de não usar e chamar sobre si e sobre as curas, milagres e prodígios, fazer disso a obediência ao Pai. Fazia sim, mas era um sinal da messianidade, e não era a cura pela cura. A terceira grande tentação, é claro que não existe uma montanha tão alta que podia ver todo o mundo, mas aqui Mateus e Lucas quer dizer que o diabo levou Jesus no ponto mais alto para dizer: você está vendo tudo isso? Eu lhe dou poder sobre tudo isso. Jesus não quis levar a sua missão nem no materialismo, nem como milagreiro, e nem como aquele que precisava ser servido. Ele deixou muito claro que o exercício errado do poder leva o quê?
a guerra, leva à morte. Quantos inocentes não estão morrendo hoje? E nós nem falamos mais, nem nos preocupamos mais. Sendo bem sincero, faz 4 anos a guerra da Ucrânia e a Rússia. E diga-me por quê? Estamos vendo agora, e há quem fala de uma terceira guerra mundial, não é um jogo de poder. Jesus disse: não é por este caminho. Eu vou por outro caminho. Eu vou revelar meu Pai. Eu vou cumprir a missão. Mas é vivendo a palavra de Deus, vivendo os preceitos de Deus. Eu vou ser fiel a meu Pai e não a você, Satanás. Eu vou me colocar a serviço. Eu vou ser fiel ao meu Pai. E ao invés de ser servido, eu vou lavar os pés. Eu primeiro lavarei os pés. Eu primeiro perdoarei os pecadores. E depois direi: se eu sou o vosso mestre e Senhor, façam isso como o vosso mestre fez. Talvez esteja claro as 3 tentações, mas ainda resta uma pergunta: quais são as minhas tentações? Neste ano, o que é que me aparta de Deus? O que é que está sendo empecilho, que o diabo está ganhando na minha vida? Eu falei que é uma batalha, e é uma batalha. Onde que eu estou cedendo? No material? Onde eu estou cedendo? No exercício do poder? Onde eu estou cedendo? No desrespeito ao próximo? Quaresma é tempo de conversão, de mudança, de transformação. A batalha foi tanta que diz que no final os anjos vieram confortar Jesus. Então, passemos estes 40 dias certos de que, fiéis ao Senhor, os anjos também estarão a nosso favor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces, pedindo: Senhor, fortalecei-nos na fidelidade todos. Senhor, fortalecei-nos na fidelidade. Para que a Igreja, neste tempo de Quaresma, seja sinal de conversão e esperança para todos os povos, rezemos. Senhor, fortalecei-nos na fidelidade. Para que todos os que atravessam desertos de sofrimento, tentações, vícios ou desânimo, encontrem em Cristo força e libertação, rezemos. Senhor, fortalecei-nos na fidelidade. Para que vivamos intensamente este tempo de oração, jejum e caridade, renovando o coração e a vida, rezemos. Senhor, fortalecei-nos na fidelidade. Para que a campanha da fraternidade deste ano desperte nossa consciência e nos ajude a assumir a promoção da vida de tantos irmãos e irmãs sem moradias, rezemos. Senhor, fortalecei-nos na fidelidade.
volte ao seu pedido desta quaresma. O que você quer pedir a Deus hoje? Mas se for algo muito importante, leve para a quaresma inteira. Atendei-nos, ó Pai, nós vô-lo pedimos por teu Filho no Espírito Santo. Amém. Alimentados pela palavra, preparemos a mesa da Eucaristia. Você que está aqui, seja generoso em sua oferta material, que pode ser em espécie ou através do QR Code que se encontra no seu coletor. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, torne-se um associado fiel, ligando para o número que aparece na sua tela. Você pode participar também da ação São José, apresentando 3 novos associados. Cantemos. O caminho da vida é sofrer. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja, nesta Páscoa, nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Nós vos pedimos, Senhor, fazei que a nossa oração corresponda a estas oferendas com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa, com Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Jejuando 40 dias, Jesus consagrou a observância quaresmal e, desarmando as ciladas da antiga serpente, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade, para que pela digna celebração do mistério pascal, passemos um dia a Páscoa eterna. Por isso, hoje e sempre, com a multidão dos anjos e dos santos, com hino de louvor nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão XIV, com nosso arcebispo José Antônio Peruso, auxiliares Reginei Adenis, emérito Pedro, bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, São José, seu esposo, os apóstolos, São Pio de Pietreutina e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Filhos, desejando entrar de coração sincero nesta batalha espiritual, nesse retiro que é a Quaresma, supliquemos a Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus neste santuário, os que acompanham pelos meios de comunicação TV Evangelizar, esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Eucaristia nos sustenta no deserto da vida e nos fortalece para vencer com Cristo
toda a tentação. Cantemos. Para que todos tenham vida. Plenamente. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão, que nutre a fé, incentiva a esperança, fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai de vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Querido povo de Deus, devido à grande procura para o retiro, nós conseguimos, graças a Deus, uma abertura de um novo lote. Portanto, se você passou o tempo e não fez a inscrição para o retiro, faça. Não são muitos os que conseguimos, mas faça hoje através do 0800 410 6060, ou faça hoje e efetue de fato a sua inscrição através do evangelizarepreciso.com.br, um lote extra pequeno, mas que foi aberto porque muita gente ficou pedindo. Então, é o que temos para o momento. Faça hoje 0800 410 6060 ou vai direto evangelizarepreciso.com.br. Filhos amados, quero lembrar que dia 8 de março eu estarei em Piraquara, celebrando a Santa Missa na Terra Prometida, lá em Piraquara, às 10 horas da manhã. O endereço você tem no site. Também quero dizer que dia 15 de março, com o assentimento do Bispo de São José dos Pinhais, estarei celebrando a missa às 4 horas da tarde, no aniversário de São José dos Pinhais. Dia 19 de março, estarei no Rio de Janeiro, Santa Missa da Trezena de São José, na Igreja São José da Lagoa, Padre Omar Raposo. Atenção, povo de Deus, é oficial, nós teremos o segundo Evangelizar é Preciso Rio de Janeiro. Tivemos o primeiro, agora teremos o segundo. Onde vai ser, padre? No Maracanãzinho. Que dia? Dia 28 de março. A partir do meio-dia,
é entrada gratuita, povo do Rio. Para quem vai fazer caravana, foi no primeiro, viu que quanta graça, quanta bênção. Tem que fazer a inscrição por uma questão do corpo de bombeiro. De novo, não deixe para a última hora. O brasileiro deixa para a última hora e a gente não tem como resolver na última hora. O retiro foi um achado de Deus, mas este aqui, não deixe para a última hora. Você pode fazer a inscrição, é gratuita. Eu estou falando do Segundo Evangelizar Rio de Janeiro. Entra no site evangelizarepreciso.com.br ou padrereginaldomanzotti.com.br e faça a sua inscrição. E já aceno para vocês ajudar a rezar, para ter saúde, porque nós temos o compromisso de amor, dia 20 de março, que se programem. Aqueles que não poderão estar presencialmente no retiro, acompanhem no dia 28 de fevereiro e dia 1º de março, pela TV Evangelizar e também pelo YouTube Padre Manzotti. Amado povo de Deus, nós temos também a peregrinação de outubro, Passos de Misericórdia, Hungria, Áustria, República Tcheca, Polônia, Jesus Misericordioso, São João Paulo II, Santa Faustina Kowalska, São Maximiliano Kolbe. Entre em contato conosco pelo contato 419-8753-3300. E por favor, cadê a adesão ao livro ouro? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de tudo que é sagrado. Livroouro.com.br, faça a sua adesão, escolha o valor, rode um pouquinho, escreve o nome de sua família, não deixe para depois. Tem pessoas que vêm aqui, estão fazendo doação aqui, mas você de todo o Brasil pode fazer através online, livroouro.com.br. Nós precisamos agora, nessa 14ª parcela que estamos por quitar, faça com caridade, faça um gesto de caridade para o livro ouro nestas parcelas da terra prometida. Tanto que nós acreditamos que vamos rezar a missa lá, mas por favor, não deixe de nos ajudar, por favor. Bênção dos objetos, de pé. Deus de misericórdia e bondade, origem de toda bênção, abençoai e santificai esses objetos que foram trazidos para honrar vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que na terra tenhamos a intercessão e no futuro a glória eterna, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus, por intercessão de Nossa Senhora São Pio, nos méritos da Santa Chagas, abençoe Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vão em paz, que Cristo e Nossa Senhora abençoe a todos. Graças a Deus. Uma salva de palmas a Nossa Senhora. Uma salva de palmas a Jesus da Santa Chagas. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.